Olá pessoal, mais uma vez estou aqui, professor Elvis Almeida, Escola Técnica CEPEP. Estou aqui mais uma vez para trazer vídeos de dicas para vocês, né? E dessa vez vou estar falando sobre estações de retrabalho, né? Estações que a gente usa para fazer soldagem de periféricos de celular, né? Soldagens e microsoldagens. Vou estar trazendo aqui uma dica, um manuseio, como configurar cada estação de retrabalho, alguns modelos que a gente escolheu aqui, para estar trazendo nessa série de vídeos sobre esses equipamentos, né? Então, você que está interessado em tirar todas as suas dúvidas em relação a essas estações, alguns modelos que você tem, alguns que você pretende ter, vamos estar passando em vários vídeos que vamos estar passando, mandando para vocês, né, nas nossas redes sociais, através dos grupos de suporte também. Fique conosco que a gente vai começar a falar da primeira estação de retrabalho. Valeu pessoal, vamos lá! Vamos lá pessoal, dando sequência, né, vamos aqui estar falando aqui dessa estação de retrabalho, né, da marca Yashun, modelo 886D+. Observe que ela é uma estação que nesse período que eu estou fazendo esse vídeo, ela é uma das mais atuais que existe dessa marca, né, dessa empresa Yashun. E você vê que já pela imagem dela, ela é bastante completa, cheia de funções, né? Vamos estar falando aqui detalhadamente sobre ela, como a configuração dela, o manuseio, o que ela vem, né? Quando você compra essa estação e recebe ela, você olha já para a aparência e estrutura dela, ela vai ter aqui, ó, vai ter dois displays. Vai ter esse display e vai ter esse outro display. Vai ter esses três potenciômetros, vai ter essas duas chaves de liga e desliga. Vem aqui o canhão de ar quente, algumas pessoas chamam de tocha de ar quente. Vem aqui o ferro de solda, né? Vem a esponja vegetal e vem esse suporte aqui do ferro de solda, certo? O ferro de solda que vem junto com essa estação, que era uma estação acoplada, vem as duas funções juntas, certo? O ferro de solda que vem é um ferro de solda profissional. Se vocês observarem, tem a pontinha bem fininha, ó, feita para trabalhos bem minuciosos e específicos, né? Ó, se vocês notarem, certo? Esse ferro de solda, pessoal, dentro dele vem uma espécie de resistência. Ó, se eu abrir ele aqui, ó, eu posso remover essa parte da frente, certo? E posso também remover a ponta. Depois da ponta tem essa parte branca que é uma resistência. Essa ponta aqui, pessoal, essa ponta do ferro de solda, às vezes costuma se desgastar. E você consegue comprar no mercado local ponteiras novas. E com essa opção, colocar uma ponteira nova não é tão difícil. Você tirou a velha da forma que eu tirei, consigo colocar uma ponteira nova, né? Custa, não sei mais ou menos quanto é que custa, né? Vocês podem pesquisar aí no mercado local. Depois que você colocar a ponta nova, você pode tá fechando aqui o ferro de solda e pronto, já pode partir para o manuseio. O suporte que está aí do ferro é um suporte que já vem junto com a máquina. E essa esponja vegetal. Para que serve essa esponja vegetal? Ela serve, pessoal, para fazer a limpeza do bico do ferro de solda. Só que essa esponja ela tem que estar úmida, com um pouquinho de água, ou seja, só úmida. Você joga um pouco d'água aqui, depois que o ferro estiver quente, você pode passar. Aí as soldas vão ficar aqui, como vocês podem observar, ó, tem algumas soldas aqui já que foi limpada na última vez que essa estação foi usada. Eu tenho aqui, pessoal, a chave que liga o ferro de solda. Vou apertar aqui. Perdão, só um minuto. Deixa eu ligar aqui só o disjuntor. Então, continuando. Eu tenho ali a chave, eu tenho aqui a chave que liga o ferro de solda. Aí automaticamente o display do ferro de solda vai
ligar, mostrando que o ferro vai começar a aquecer. Observe que a temperatura ela começa a aumentar, né? Isso quer dizer que o ferro de solda está aquecendo, certo? Na temperatura que eu vou configurar. Qual a configuração média para trabalhar com um ferro de solda? O indicado é que você trabalhe com ferro de solda no máximo de temperatura que ele possa oferecer. Porque a gente vai trabalhar pouco com ferro de solda. 10% da solda que nós fazemos é com ferro de solda. E a temperatura máxima de um ferro de solda, numa estação de retrabalho como essa, é 480 graus. Como ela vai mostrar aí, certo? 480 graus. Observe, né? Essa aqui é a temperatura máxima de um ferro de solda desse. Certo, pessoal? E o que acontece? Essa máquina, ela tem um diferencial. Ela possui uma espécie de programação. E essa programação, eu posso determinar uma quantidade de temperatura, certo? Que eu queira usar e chegar a essa temperatura de forma mais rápida. Observe. Observe que quando eu desligo e ligo a máquina, aparece a informação P0, ó, P0. Isso significa que é a programação 0 da máquina, certo? Que está configurada em 480. Mas se eu apertar aqui uma vez, pressionar o botão, ele vai mostrar a programação que está P1, perdão, P1. A programação do P1 é 300. Assim, como a programação do P1 é 300, automaticamente o ferro vai ficar estabilizar a temperatura em 300. Aí tem a P2 também, ó. P2 está configurado para 480 e a P3 configurado para 480. Vamos aprender como é que a gente configura essas temperaturas. A P3 é a última programação. Se eu apertar aqui de novo, vai voltar para P0. Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui em P0 de novo, que é para estar em 480. Vou rodar um pouquinho para frente, ó. Porque aqui está em 480, se eu rodar para frente, vai para a menor temperatura, ó, que é 200, tá vendo? Em vez de eu voltar, eu posso só ir para frente e vai para a menor temperatura. Depois que eu configurei em 200, que eu botei em 200, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar aqui nesse botão e segurar uns 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Automaticamente o P0 vai ficar configurado na temperatura de 200 graus. Eu vou desligar novamente aqui a máquina e vou ligar. Vocês vão ver que vai aparecer P0 e vai aparecer 200, ó. P0, 200. Ou seja, a programação 0 dessa máquina agora está configurado para 200 graus, certo? Aí o que eu posso fazer com a P1, que é a programação 1? Eu posso colocar numa temperatura de 300, como já está, certo? A temperatura do P1 está 300. E a P2? A P2 está em 480. Vou fazer o seguinte, a P2 eu vou configurar vou deixar configurado aqui em 400 graus. 400 graus, coloco em 400 e aperto aqui 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, a programação 2 vai ficar agora salvo em 400, ó. P0 200, P1 300, P2 400. E agora eu quero configurar a programação 3, que já está em 480. Dessa forma, pessoal, com essa programação nessa máquina, você rapidamente vai chegar a uma temperatura que você quer. Na hora que eu ligo a máquina, se eu quiser ir já para 480, eu não preciso ficar rodando aqui direto. É só apertar aqui até chegar na programação que eu configurei para 480, que no caso aí é a P3. Essa é uma das formas de programar, né? É a forma de programar o ferro de solda, parte do ferro de solda. Mas nós temos também aqui, ó, o canhão, a função canhão de ar quente. No ferro de solda a gente programa só a temperatura. Mas no canhão de ar quente nós temos que configurar o ar, que é a vazão, a gente chama de vazão. E aqui nós configuramos a temperatura. Vou apertar aqui no botão de liga e desliga. Apertei, ó, aparece P0 também. Vocês viram que o P0 do canhão está configurado em 400 graus, então automaticamente ele vai direto para 400 graus. A mesma programação que nós fizemos no ferro, nós podemos fazer aqui, certo? Vamos lá, fazer aqui a programação.
eu vou aqui colocar na P0 uma temperatura apenas de 150 graus. Vamos lá. Vou colocar aqui para 150. Certo? Vou rodar para frente, porque rodando para frente é mais rápido, né, pessoal? Vou colocar aqui, ó, 150, P0. E vou segurar aqui 5 segundos. Pronto. Automaticamente, quando eu desligar aqui e ligar, o P0 vai ficar em 150, certo? Aí eu vou configurar agora a programação 1, P1. Vou colocar em 250, que já está, né, no caso já está em 250. Beleza? Agora eu vou configurar a programação 2, que é a P2, que é para ser em 380, já está em 380. Certo? E depois vou configurar a programação 3, que é para estar em 400 graus, que já está a configuração. Ou seja, a mesma forma que você configurou o ferro, você pode configurar também a estação de ar quente, certo? Aí o que acontece, pessoal? Entendam. Aqui no suporte dessa estação, nós temos um sensor chamado sensor head switch. Que é assim, quando eu coloco o canhão, quando eu configuro a temperatura que tira o canhão para me trabalhar com as soldas que eu for fazer, ele vai chegar à temperatura que eu quero, que é 400, né, que no caso está na programação 3. Depois que eu faço o meu trabalho de solda, eu vou colocar o canhão de volta no suporte. Esse sensor head switch vai ser acionado, o canhão vai começar a esfriar. Depois que ele esfriar por completo, ele vai ficar em stand-by, ou seja, a temperatura vai diminuir ali no display. Você está vendo que está diminuindo a temperatura. Isso significa que o canhão está esfriando. Depois que ele esfriar totalmente, ele vai parar essa rotação dele. Vamos observar. Quando chegar mais ou menos em 100 graus, ele vai parar a rotação dele, porque já esfriou por completo o canhão de ar quente. Vamos esperar um pouquinho. Depois que ele esfriar, eu posso trabalhar novamente. Ou então, se ele não esfriar totalmente, eu posso também trabalhar, não posso tirar normalmente do canhão, o canhão do suporte, certo? Observe, ó, apareceu 3 tracinhos, certo? E vamos esperar aí o canhão ficar em stand-by. Enquanto ele não fica em stand-by, deixa eu explicar outra coisa. Ficou em stand-by agora. Uma das configurações é essa, a temperatura, certo? Ensinei vocês a programar. E aqui eu tenho uma outra configuração, que é a vazão. Que configuração é essa? Uma coisa, pessoal, é eu configurar a temperatura que o canhão vai trabalhar. Outra coisa é eu configurar a velocidade em que essa temperatura vai sair do canhão. Então, a vazão, que é o ar, determina isso. Se eu quero que a temperatura saia muito rápido do canhão, eu aumento e coloco no máximo. Mas se eu quiser que a temperatura saia muito devagar, eu coloco no mínimo. Então, o ideal é você colocar no meio, deixar esse pontinho aqui, que está aqui. Não sei se eu estou observando bem aqui o pontinho, ó, no meio. Por quê? Porque na hora que você for fazer o trabalho de solda, você vai ter uma percepção na hora se precisa aumentar ou diminuir. Se o periférico que você vai remover for muito pequeno, o indicado é que você diminua a vazão, para que ele não voe, não saia voando. E se o periférico for um periférico que está dando dificuldade para sair, você já aumenta a temperatura, porque só vai sair se aumentar. Agora, uma dica para vocês: nunca coloque essa vazão aqui no 1. Por quê? Porque se você colocar no 1, o canhão vai aquecer muito rápido. E aí a máquina vai acionar outro sensor, certo? De segurança dela, que para não queimar o canhão, ela vai parar, né, o funcionamento do canhão e vai começar a diminuir a temperatura. Ou seja, você tem um espaço de tempo aí para trabalhar de 3 minutos. Quando você tira do suporte, durante 3 minutos você pode tirar o componente que você vai tirar tranquilamente. Chegou aos 3 minutos, aproximadamente, esse sensor vai ser acionado e a máquina vai começar a diminuir. Não entenda como isso fosse um defeito. Na verdade, isso é uma proteção da máquina. Pois, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a primeira estação de retrabalho que nós estamos falando nesses vídeos.
né? Sem esquecer que essa estação que traz esse USBzinho aqui, ó. Esse USBzinho que tem aqui dizendo 5 volts e 1 ampere é nada mais nada menos que um auxiliar, um USB. Se você quiser botar aqui um cabo para carregar um celular, você pode, né? É um diferencial que vem nessa marca, tá bom? Pessoal, professor Elvis Almeida, Escola Técnica CEPEP. Fique conosco que vai ter mais vídeos relacionados a estações de retrabalho. Valeu, pessoal!